Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Tivemos aí várias aulas anteriores falando de vários aspectos ligados à geografia, geografia geral e geografia do Brasil. Hoje nós vamos falar da geografia geral na parte de aspectos humanos, os conceitos populacionais. É muito importante quando você for estudar a parte de geografia humana, você dividir em geografia humana, pegando urbanização e pegando a parte de população especificamente. Urbanização você vai abordar a questão das cidades, é que nós vamos definir alguns pontos aqui hoje. Primeiro detalhe, o que é, por exemplo, dentro dos conceitos, densidade demográfica. Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Povoado, diferença entre povoado e populoso. Povoado é a população relativa e populoso é a população absoluta. Um país ele pode ser povoado e pode ser populoso também. É o caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil é um país povoado porque, o Brasil ele é populoso, mas não é povoado. Ele é populoso porque ele é o quinto país mais populoso do mundo. Só perde para a China, para a Índia, para a Indonésia e para os Estados Unidos. Só que ele é um Brasil que não é povoado. Por que ele não é povoado? Porque ele não possui uma alta densidade demográfica. O Brasil possui hoje aí em torno de 21 habitantes por quilômetro quadrado. Você pega 190 milhões de habitantes e divide pela área do Brasil, que é 8 milhões e 565 mil aproximadamente. Então você vai ter em torno de 21 habitantes por quilômetro quadrado. Temos os países que são populosos e são também povoados, que é o caso, por exemplo, da Índia. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo e é também um país altamente povoado. A Índia tem em torno aí de 800 habitantes por quilômetro quadrado. Temos aquele país que ele é povoado, mas não é populoso, é o caso da Holanda. A Holanda tem uma população absoluta pequena, mas ao dividir essa população pequena pela área, então você vai ter um grande número de habitantes. Então é um país povoado, mas ele não é populoso. Repito, a Holanda. E temos os países que nem são populosos e nem são povoados. É o caso, por exemplo, do Canadá, da Austrália, da Mongólia, que tem pequena população absoluta e tem também uma pequena população relativa, ou seja, dentro da densidade demográfica. Diferença entre imigração e migração, migração. Imigração, movimento de entrada da população. Emigração, movimento de saída. Migração, movimento de entrada e de saída. Vale lembrar que essas migrações elas podem ser internas ou externas. Interna dentro de um país, dentro de uma região, dentro de um estado, dentro de uma província, dentro de um condado, dentro de um protetorado. E a migração externa é quando você desloca de uma região para outra, de um país para o outro, de um continente para o outro. Temos também a caracterização de o que é, na verdade, conurbação. Conurbação é quando duas cidades de municípios opostos encontram-se. Exemplo, Goiânia e Aparecida de Goiânia, Belém e Ananindeua, Belo Horizonte e Betim, Belo Horizonte e Contagem, Salvador e Lauro de Freitas, Recife e Jaboatão dos Guararapes, Porto Alegre e Canoas, Porto Alegre e Novo Hamburgo. Então são cidades conurbadas, Curitiba e Colombo, Curitiba e São José dos Pinhais. Então a conurbação é quando duas cidades, municípios opostos, prefeitos opostos, encontram-se uma com a outra. Transumância, o que é transumância? O termo transumância na Ásia, na África e na Europa, o termo transumância é exatamente o deslocamento de agricultores e criadores do alto das montanhas durante o inverno para regiões mais baixas. E na primavera eles voltam para o ponto de onde saíram, sempre na primavera. A primavera sempre vem depois do inverno, ora no hemisfério norte, ora no hemisfério sul. Vale lembrar
que a sequência das estações do ano no hemisfério sul é verão, outono, inverno e primavera. E no hemisfério norte é inverno, primavera, verão e outono. Outro detalhe, o que são movimentos pendulares? Movimentos pendulares são aqueles onde pela manhã os trabalhadores saem de casa para o trabalho e no fim do dia do trabalho para casa. O que é, por exemplo, uma cidade dormitório? Cidade dormitório é aquela onde as pessoas, onde os moradores vão apenas no final da tarde, no início da noite, saem pela manhã para trabalhar e aí voltam à noite. Se for bairro, bairro dormitório. Se for cidade, cidade dormitório. Metrópole e megalópole, tem diferença? Tem. Uma metrópole são geralmente cidades que têm uma grande influência na região, exercem uma grande influência econômica, política, uma influência cultural na região onde ela se encontra. Só que às vezes essa metrópole, quando é uma metrópole regional, ela fica em torno de 600, 700, 1 milhão de habitantes. Uma metrópole nacional, ela pode ter aí em torno de 5 milhões de habitantes. E uma metrópole mundial, fatalmente, ela tem mais de 10 milhões de habitantes. Quando alguém disser para você megalópole, são geralmente cidades gigantes. Megalo do grego significa gigantes, o prefixo megalo significa gigantes. Então você tem cidades gigantes, são cidades metropolitanizadas, porém conurbadas com áreas que equivalem à metrópole, tipo São Paulo. São Paulo é uma cidade, só o município de São Paulo tem em torno aí de 11 milhões de habitantes, 10,5, 11 milhões de habitantes, mas juntando-se com as várias cidades que conurbam-se com ela, então você tem a formação de uma megalópole. A megalópole paulistana, ela tem aí em torno de 17 milhões de habitantes. Ela, na verdade, só perde para Tóquio, que é a maior megalópole do planeta, já chegando a 20 milhões de habitantes. Um detalhe interessante nos conceitos populacionais dentro de geografia humana, quer seja de mundo, quer seja de Brasil, quer seja regional, que o pessoal confunde muito, é natalidade, a parte de taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Geralmente a taxa de natalidade, ela não é por cento, é por mil. Então você tem, na taxa de natalidade, número de nascimentos vezes 1000 dividido pela população existente. E a taxa de mortalidade, número de óbitos, número de mortes vezes 1000 dividido pela população existente. São conceitos populacionais importantes, está sempre caindo no seu vestibular, está sempre caindo nos concursos públicos. Prosseguindo nos nossos conceitos, tem um conceito que o pessoal às vezes tem uma certa dificuldade de entender, mas não tem mistério. É o conceito de movimentos populacionais. Ora, movimentos populacionais são deslocamentos de um lugar para o outro. 70% das pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, de Goiás inteiro, se deslocam por motivos econômicos. Cerca de 70%. Os outros 30% por motivos físicos. Uma pessoa desloca de um lugar porque tem terremoto, uma pessoa desloca de um lugar para outro porque lá tem vulcão, uma pessoa desloca de um lugar para outro porque lá não chove, ou porque é muito frio. Geralmente são esses fatores que fazem com que as populações deslocam de um lugar para o outro dentro da justificativa física. Aspecto político que forçam as pessoas a mudarem de uma região para outra. Guerras, conflitos, guerrilhas, isso são motivos políticos. Temos também motivos higiênicos, né? A questão da... Você está num local onde você tem malária, difteria, coqueluche, febre amarela, ébola ou ebola, como queiram. Então essas epidemias que forçam as pessoas a saírem, geralmente de regiões pobres, subdesenvolvidas, para lugares onde, mesmo que sejam pobres, mas que não tenham essas patologias, que não tenham essas doenças, então esses são motivos higiênicos. Temos também motivos religiosos. A pessoa muda de uma região para outra por causa de motivo religioso. Por exemplo, vem morar no Brasil um islâmico, vem morar no Brasil um muçulmano, e ele, de repente, ele é taxado, ele é colocado como uma pessoa diferente. Ou as pessoas vão contra as suas ideologias religiosas, força a pessoa a ir embora, a voltar
para o Oriente Médio, para áreas onde a religião tem a ver com os seus aspectos culturais. São detalhes, são conceitos muito importantes para você estudar. O último conceito que nós vamos analisar hoje é a pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? Uma pirâmide etária é aquela que divide a população de um país, vamos colocar como um país, em dois sexos. H, homens, M, mulheres. Geralmente na base da pirâmide tem as pessoas mais novas e no pico da pirâmide as pessoas mais velhas. E no centro vem as idades, geralmente a idade está de 5 em 5 ou de 10 em 10 anos. Por hoje é só, até a próxima aula. Beijo muito carinhoso, fique com Deus e até a próxima.